Muito bem, meu nome é Renato Camargos. Se você está aqui nesse vídeo é porque você deve ter interesse no DaySpace e é exatamente o objetivo aqui. Eu vou compartilhar a evolução do meu entendimento à medida que eu estou estudando, estou embutido nessa missão de estudar, compreender essa ferramenta. Para quem não conhece, o DaySpace é uma ferramenta para bibliotecas digitais. É muito utilizada, muito famosa, muito robusta, e o objetivo aqui é explorar, conhecer, instalar, customizar a versão 7 do DaySpace, né? Um dos pré-requisitos é conhecimento de Docker, então se você não conhece Docker, sugiro que pesquise um pouquinho, ou se isso não é empecilho para você por outro motivo, de repente já tem um ambiente instalado, tudo bem. Nesse primeiro vídeo, o nosso objetivo é instalar o tryout, né? Vamos lá, mão na massa. O DaySpace ele é um software livre e a comunidade, a empresa que está à frente, mantendo e incentivando, chama Lyrasis, que é ela que nós vamos pesquisar aqui. Lyrasis se escreve dessa forma. E vou entrar aqui no Google, não tem erro, lyrasis.org é a primeira. Vamos dar um zoom aqui para facilitar essa leitura. Ao acessar, tem várias iniciativas, várias frentes que essa empresa atua. O nosso interesse então está aqui no DaySpace. A gente pode vir por aqui, podemos também acessar em algum lugar aqui, tem DaySpace, está até duplicado, ó. Não sei porquê. Enfim, chegando nessa página, algumas informações. DaySpace é o software escolhido por academias, faculdades, né? E organizações comerciais ou não comerciais para repositórios digitais. É livre, fácil de instalar e totalmente customizável. Isso aqui nos interessa muito para atender as necessidades das organizações. Bom, o objetivo aqui é deixar mais clareza que quando se fala de biblioteca digital, nós estamos falando não só de tudo quanto é conteúdo digital, né? Aqui ele destaca que pode ser texto, imagem, vídeos e moving images, é porque nós temos os GIFs, né? Ele quer dizer que imagens animadas, vídeos, imagens que seriam imagens animadas com áudios e coleção de dados. E por fim ele vai dizer que a comunidade está sempre crescendo de desenvolvedores, está se expandindo e o software, por ser muito preferido, acaba que uma instalação acaba beneficiando a próxima, né? Bom, vamos lá, Learn More. E quando nós caímos aqui, essa página da Lyrasis específica para o DaySpace, vamos direto no Download. Quando ele chega aqui, ele vai dizer a versão atual 7.6, mas o foco nosso é o tryout, tá? Nós vamos ver o que é isso e é nesse link que nós vamos seguir. Tryout do DaySpace 7. Bom, aqui nós finalmente chegamos na página Wiki do DaySpace. Essa página aqui é que vai ser nossa companheira na jornada aí por um novo período. O que importa nesse momento aqui, ele vai dizer que a gente pode fazer uma tentativa, uma experiência do DaySpace 7 utilizando o site de demonstração. Não é isso que a gente quer, aqui o foco é um conteúdo mais técnico. Vamos chegar na instalação, vamos chegar na customização e no desenvolvimento. Não está fora do nosso escopo, de maneira que o que vai realmente ser interessante para a gente é a instalação via Docker.
Ela vai buscar todos os componentes do DSpace nessa versão. Ele está dividido entre back-end e front-end. Tem um front-end que foi totalmente reescrito, utilizando Angular. Ele tem um banco de dados Postgres, até a versão, me parece que a versão 6, havia suporte para banco de dados Oracle, que já não é mais verdade. Agora é foco total em Postgres. E ainda tem um container específico para indexação utilizando Solr. Informação importante desse site é que ele vai, a respeito da utilização do tryout com Docker, ele diz que se você já tem familiaridade com Docker ou pretende utilizá-lo de uma maneira mais forte, seria interessante revisar algumas instruções que estão lá no GitHub. E quando a gente acessa aqui especificamente o repositório do front-end, tem um alerta importante já de cara. Essas imagens não estão prontas, não são destinadas para uso em produção. Essas imagens aqui elas estão para teste ou para desenvolvimento, que é o nosso interesse. Mas apesar de estarem atualizadas, não se aconselha a utilização em produção. Se você quer utilizar Docker em produção, recomendamos que você construa as próprias imagens. Você é bem-vindo em pegar emprestado alguns conceitos, mas essas imagens do jeito que estão não devem ser usadas no estado em que estão para produção. Ok? Fica o alerta e nesse momento não nos preocupa. Então, retornando na página principal do tryout, o que nós vamos fazer? O primeiro passo, vamos seguir essas etapas. O primeiro passo é a explicação de como instalar o Docker. No meu caso aqui eu estou com um ambiente Linux, já está tudo pronto. Eu vou pular direto então para o passo número 2. Como eu disse, se você não está com Docker, você precisa gastar um tempo com essa instalação aqui. Bom, feito isso, a primeira coisa é dar um git clone nesse projeto que está lá no GitHub. Eu já copiei aqui o comando e nós vamos fazer isso na tela do terminal. Bom, o que eu vou fazer aqui? Em primeiro lugar, vou criar especificamente aliás, eu já tenho um diretório onde eu segrego as minhas questões de arquivos de desenvolvimento, está vazio. Vou criar um específico do DSpace. E é nesse diretório que eu vou colar aquele comando que a gente copiou lá. Ele vai lá conectar, vai fazer download do projeto. Não deve demorar nada. Pronto, o que ele fez aqui? Um diretório apenas, DSpace Angular. O próximo passo aqui é justamente entrar nesse diretório, cd DSpace Angular, ok? E nós já sabemos aqui pelo passo 3 que vai começar a utilização do Docker, mais especificamente do Docker Compose, para fazer download das imagens, né? Vou copiar de uma vez e antes de colar ele aqui, vamos explorar um pouco o que tem dentro desse diretório, né, DSpace Angular. Veja, tem muita coisa. O importante aqui é esse Docker que está em azul. Rapidamente aqui vamos entrar nele e aqui dentro nós temos os arquivos Docker Compose, que depois a gente explora um pouquinho mais. Por enquanto vamos seguir lá só como diz a cartilha, colando aqui o nosso Docker,
o comando docker compose vai lá fazer a download das imagens, né? Talvez aqui demore um pouquinho, eu tenha que cortar o vídeo para ganhar tempo. Bom, finalmente acabou então de fazer o download de tudo. E se nós fizermos uma listagem aqui, comando images, nós vamos ver que ele baixou aqui, vejam, nós temos 4 imagens, isso daqui é o Hello World, não conta. Então nós temos o DSpace Solar, nós temos o DSpace, que é o back-end, DSpace front-end e aqui o nosso banco de dados. Ok, qual que é a nossa próxima etapa? Aqui ele está dizendo que é opcional, você pode rodar essa imagem aqui para conseguir customizar o Angular, é algo que a gente quer, porém não agora. E o que nós vamos fazer agora é simplesmente levantar, ou seja, nós já estamos com as imagens, fizemos o download das imagens, agora vamos executar os containers dessas imagens. Bom, ele executou, a princípio está tudo bem, porém, se nós viermos aqui e simplesmente tentarmos aqui, localhost na porta 4000, ele demanda um tempinho, às vezes uns 2 a 5 minutos para de fato responder. Tá ok, pessoal? E aqui de fato ele está demorando mesmo, vamos continuar aguardando. Então veio acontecer que deu erro. Eu deparei aqui com o erro 500 e se formos analisar no próprio tryout, ele diz que se alguma coisa der errado, você pode acompanhar os logs mudando a parametrização desse comando docker compose. Eu fiz algumas brincadeiras nesse sentido e consegui buscar essa mensagem de erro. O banco não pôde ser inicializado. Lembrando, são 4 imagens, você tem um container para o banco de dados, um container para o back-end, um container para o front-end e um container para o Solar. O erro que eu encontrei foi ao subir o container do banco de dados. E aqui ele dizia que não pôde inicializar porque não tinha o usuário, a senha do superusuário. Fiz um pouco de pesquisa e cheguei à conclusão que a solução bastava acrescentar essas 2 chaves de configurar parâmetro de ambiente, variável de ambiente, para o container DSpaceDB. Então, o arquivo docker compose rest.yaml, você precisa localizar o container DSpaceDB. Nessa configuração das variáveis de ambiente só vai ter esse pgdata e essas 2 chaves precisam ser acrescidas. Tá? Onde é que está esse arquivo aqui? Está no contexto daquele git clone que a gente fez, né? No meu caso, eu coloquei aqui em uma pasta específica, DSpace, aí ele vai trazer DSpace Angular, Docker, tá ele aqui, docker compose rest.yaml. Então, o objetivo final foi alcançado, nós subimos uma versão da DSpace, ela está aqui funcional, essa é a página inicial, e para encerrar nos falta o que? Criar um usuário que permita fazer o login aqui. Qual que é a instrução que nos é dada? Bom, no item 5, ele
dar alguns comandos, sugestões para você criar dados de exemplo. Não é o que eu quero, então eu estou pulando esse item 6 e item 5 passando direto para o item 6. E aqui é o que eu preciso, eu quero criar um usuário administrador. E repare, a ideia é um outro comando via Docker Compose, e por mais estranho que possa parecer, ele vai utilizar esse arquivo YAML cli.yaml e vai fazer o download de uma outra imagem, levantar um container específico para rodar esse comando create administrator. Bom, eu já fiz isso tudo. Basicamente eu copiei esse comando e adaptei apenas para colocar o meu e-mail, mantendo o usuário e a senha como admin. O arquivo que ele vai executar, esse cli.yaml, está aqui, apontando para uma quinta imagem. Então, na primeira vez que for executado o comando, ele vai fazer o download dessa imagem. E uma vez executado, vejam só, eu já fiz isso tudo aqui. Quando eu dou esse comando aqui, ó, docker images, ele me lista, além das 4 que são essenciais, tem agora essa DSpace CLI, que foi utilizada só para isso. De maneira que quando agora eu venho na minha aplicação, digitando o meu e-mail e aquela senha de mim, eu consigo entrar no sistema. E é isso aí. Próximos vídeos vou falar um pouco mais sobre customização. Aqui nós já temos a possibilidade de criar comunidade, criar coleção, e tem que fazer o aceite aqui, mas o importante é que